pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais uma live no Instituto Nascer. Hoje uma live muito especial, com uma convidada para lá de especial, doutora Eliane Soares, minha amiga, anestesista, e para falar um tema que é praticamente um mito, um tabu, né, na obstetrícia brasileira, principalmente para vocês mães que pretendem ter um parto normal, um parto positivo, um parto saudável. Então tem muitas coisas legais para a gente discutir aqui. Quando eu coloquei esse tema, né, anestesia obstétrica, parto humanizado, podia ter colocado parto normal ou anestesia obstétrica, né? Eu fiz de propósito isso, né, assim, para fazer uma provocação realmente, né, com esse chamado, né? Porque me impressiona muito ainda, pô, a gente vive em 2020, né? E 20, pô, um mundo da informação e da tecnologia, né? E como é comum no Brasil, né, ainda uma grande parte da população conectar uma assistência humanizada a um parto natural, a um parto na água, a um parto sem anestesia, às vezes até num parto sem médico, ou só com enfermeiro, ou só com doula. Eu acho que introduzindo esse tema, né, assim, da anestesia obstétrica, né, eu acho que é importantíssimo a gente, eu como obstetra aqui hoje, né, convidando você para te ouvir, falar um pouco disso, né, nessa abertura, né, assim, que o tripé de uma assistência humanizada, ele não contempla ter ou não ter anestesia, né? O tripé de uma assistência humanizada é o protagonismo da mulher, né? E o respeito às suas escolhas, né? É a medicina baseada em evidência, então, usando o que a medicina, o que a ciência tem para que essa vivência seja uma vivência saudável, positiva, prazerosa, feliz, né? E as mulheres são diferentes e vão viver essas experiências de forma muito diferente, né? E o trabalho em equipe multiprofissional, né? Um cuidado multiprofissional, né? Com um múltiplo olhar, né? Então, que já fique claro, né? Desde o início, né? Que a anestesia faz parte de uma assistência humanizada, né? E é uma grande aliada para um número importante até de mulheres, principalmente de um país como o nosso, né? Que é um país vice-campeão mundial de cesarianas, né? Então, contextualizando, por que eu estou convidando você para falar sobre isso? Porque a gente está no Brasil. Talvez se a gente estivesse em Londres ou no Canadá, as dúvidas seriam menores a respeito disso. Nós vivemos num país vice-campeão mundial de cesarianas, é, sabidamente uma parte imensa dessas cirurgias sem uma necessidade real, assim, médica, científica e tal. E por outro lado também a gente tem um setor público carente, né, de recursos, de tecnologia, de profissionais, de organização para poder também oferecer uma vivência saudável, positiva e feliz do parto. Então, muitas mulheres no setor público vivendo o parto sem anestesia, não por opção, mas por falta de recurso, e isso tingindo a imagem de um parto de um sofrimento ou de um sofrimento desnecessário, né? Então, esse contexto assim é muito importante para a gente começar um pouquinho ouvindo você e ouvindo as pessoas que estão aqui com a gente, né? Assim, dar um panorama do que a gente vive, né? E por que é tão importante discutir isso, né? Assim, é comum chegar pacientes para mim ainda no instituto, mulheres esclarecidas, e quando eu digo para elas que não, a anestesia é um direito da mulher, de escolha de cada mulher e tal, muitas mulheres esclarecidas achando que não, que parto não humanizado, assim, parto normal, assim, a anestesia com pouca informação em relação à anestesia. Isso me impressiona muito. Pessoas esclarecidas achando que um parto normal, obrigatoriamente, tem que ser um parto natural, né? Então, tem uma grande desinformação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua experiência, de onde você veio, um pouco breve, assim, o seu caminho, para a gente falar um pouquinho da anestesia obstétrica, começar a falar um pouquinho dela.
Bom, então eu sou anestesiologista, me formei aqui em Belo Horizonte, na UFMG, e fiz uma residência também aqui em Belo Horizonte. Fiz um mestrado em saúde da mulher, porque na época a anestesia obstétrica era uma coisa que eu adorava, e aí por isso eu cheguei, né, fui por esse caminho. Eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde eu me formei. Trabalho no Hospital Mater Dei e há algum tempo atrás, há um ano e pouco atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar durante um ano no Canadá com anestesia obstétrica, fazendo uma especialização que se chama Fellowship. Então, durante esse ano, eu tive a oportunidade de vivenciar a experiência de ser anestesista obstétrica, anestesista em geral, no Canadá, que foi uma experiência super rica, porque daí a gente começa a entender como a gente funciona e como os outros funcionam e por que que existem diferenças, né, entre o modo como nós funcionamos e como outras pessoas funcionam fora do Brasil, diferenças culturais. A sua introdução foi perfeita, que eu acho que um grande problema é um problema conceitual, né? Assim, é um problema de nomes, né? Às vezes as pessoas confundem parto normal com parto natural e às vezes confundem parto natural com parto humanizado, né? Por isso eu acho a sua introdução foi perfeita para esclarecer o que são essas coisas e aonde a anestesia entra nelas, né? Então, parto normal é o parto vaginal, parto natural é aquele que não tem nenhum tipo de intervenção. E se você me permite fazer um resumo, como anestesista, parto humanizado é aquele em que a mulher escolhe as coisas que gostariam que fossem acontecer, né? Então, é o parto em que nós respeitamos os desejos da mulher, obviamente, na medida do possível, pensando em evidências científicas, mas a gente tenta respeitar o máximo possível aquilo que a pessoa deseja que aconteça. E se a pessoa não deseja sentir dor, esse é um desejo importante e nós precisamos contar com isso, né? A gente precisa resolver essa questão. Trabalho de parto, como eu falei no começo, né, quando nós estávamos conversando antes de começar, trabalho de parto vai doer. Não tem jeito, assim, isso, né, faz parte da fisiologia do trabalho de parto. Às vezes dói mais, às vezes dói menos, dependendo das características genéticas da pessoa, dependendo da anatomia, né, da pessoa e do modo como o bebê está se comportando durante o nascimento, né, durante a passagem, né, pelo canal de parto. Vai depender de como a pessoa está se sentindo, porque dor é uma coisa altamente complexa e dor, ela não é só o que o seu receptor, né, do seu corpo lê. Dor é como o seu cérebro interpreta aquele sinal. Muito, muito. Então, por exemplo, se você tem medo, a dor é muito maior. Se você tem ansiedade, a dor é muito maior. Se você está num lugar que está te incomodando, a dor é muito maior. Então, dor sofre uma série de interferências do ambiente e do que a pessoa está pensando e da questão cultural do que ela tem, né, dentro da cabeça dela e das coisas que ela pensa. Então, é por isso que é tão variável, sabe? Porque além é, da questão genética, né, da questão bioquímica, existe um monte de coisas que podem interferir na dor. E é por isso que algumas pessoas passam pelo trabalho de parto, e daí você pergunta, né? Um parto sem nenhum tipo de analgesia farmacológica, com uso de remédios, e aí você pergunta, e aí, doeu? A pessoa fala, doeu, mas, né? Mas ok, assim, né? Cada dor eu sabia que era o meu bebê chegando mais perto, então tudo bem. E tem outras que você pergunta, e aí, doeu? A pessoa fala, na primeira contração eu já precisei de anestesia, não tem a menor condição, né? Aquela primeira contração já me mostrou que eu não ia conseguir, né? E tem algumas pessoas que já falam de antemão, assim, olha, não vou conseguir, né? Eu não sou preparada para sentir dor, né? Então, a questão é muito complexa em si, né? É, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui, né, trazendo a informação, né, porque a gente vive num país onde a cultura é a cultura da cesariana no setor privado e a cultura no setor público é de um parto normal com muito sofrimento e muita dor. A anestesia obstétrica, ela é muito jovem, né? A gente vai Uhum. falar um pouco sobre isso, assim, né? Porque parece assim, anestesia para o parto, olha que legal, há 200 anos atrás tinha. Não, a gente vai falar que o negócio é tipo mais novo do que o Dr. Emerson, entendeu? Essa anestesia boa dessas peridurais, isso é muito jovem, né? Vamos dividir um pouquinho, contar um pouquinho de história para as pessoas também, assim. Fala um pouquinho, Eliane, eu formei em 2000, né?
Uhum. no serviço público, onde a anestesia peridural, há 20 anos atrás, era, era raríssimo. Fala um pouquinho assim, porque eu tenho 20 anos e eu vivi em 20 anos uma evolução da anestesia obstétrica, assim. Eu formei em hospitais públicos, trabalhei em hospitais públicos onde a gente não tinha acesso, assim, ou seja, não tinha acesso à anestesia e continua não tendo ainda no Brasil a Uhum. mulher brasileira de ter direito de optar por uma anestesia. Isso para mim, em 2020, é uma coisa assim. A pessoa vai para a maternidade pública de Uber, né? Usando a tecnologia, pô, ela tem celular, poxa, ela tem carro e tal, e ela chega no hospital e às vezes não tem direito a ter um manejo medicamentoso se for necessário para ela. Isso para mim é uma coisa que é inconcebível. E nesses últimos 20 anos, eu vi a anestesia obstétrica evoluindo no sentido das doses e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho quando foi que nasceu isso, assim. Eu acho que é importante para as pessoas terem uma ideia que a gente não está falando de uma especialidade médica ou de uma atitude médica pô, de 200, 300 anos, né? Uhum. Essa história é muito interessante porque, assim, se você for pensar, a anestesia obstétrica, ela apareceu logo depois do surgimento da anestesia, anestesia em geral. É muito curioso isso, porque foi assim, a anestesia em geral, ela nasceu em 1846, então já tem um bom tempo. Ela foi feita com gás. E foi interessante porque isso aconteceu em outubro de 1846. Uma pessoa foi bem sucedida em usar um gás para anestesiar um paciente e aí conseguiu operar esse paciente. E aí um obstetra ficou sabendo dessa história. Isso aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu em outubro de 1846, e o obstetra ele é escocês, ele se chama Simpson, James Young Simpson, é até a pessoa que foi a inventora né, do fórceps. E aí, o que aconteceu? Quando ele viu essa história da anestesia, ele falou, nossa, finalmente eu vou conseguir aliviar a dor do trabalho de parto. 1846, ele teve essa impressão. E aí ele começou a usar a anestesia inalatória, começou até a desenvolver outras possibilidades, mas foi um dos primeiros usos da anestesia, foi para aliviar a dor do trabalho de parto, porque isso era uma coisa que incomodava a ele. E isso é legal contar porque é uma história interessante, porque o que aconteceu em seguida, por razões várias, foi uma coisa que acontece até hoje. As pessoas começaram a achar que tinha algo errado, porque trabalho de parto sempre doeu. A mulher sempre pariu com dor. Então, aliviar a dor do trabalho de parto começou a ser mal visto, sabe? Assim, fazer as mulheres parirem sem sentir dor, parecia algo extremamente errado. E é engraçado, tem várias questões envolvidas, né? As questões que são religiosas, questões que são culturais, mas é engraçado, Emerson, porque até hoje, às vezes, na maternidade, a gente escuta, quando uma paciente começa a sentir dor, a gente escuta alguém dizendo assim, fica tranquila, dói mesmo. É assim mesmo, para o bebê nascer tem que doer. E aí você fica pensando, não tem nenhum outro lugar do hospital que se alguém estiver chorando ou gritando de dor, as pessoas vão achar isso normal. Elas vão achar que alguma coisa precisa doer para acontecer. Então, muito dessa sensação assim de que o trabalho de parto não precisa de alívio tem a ver com uma questão histórica, né? Uhum. Historicamente, as coisas obviamente estão mudando. Hoje a gente sabe que não precisa doer para o bebê nascer, né? Se a pessoa não quiser. A gente sabe que aliviar a dor do trabalho de parto não vai atrapalhar a mãe, não vai atrapalhar o bebê. A gente Mas vai falar sobre isso. a primeiro ponto é o ponto histórico, sabe? Assim, é um ponto de Uhum. que dor do trabalho de parto sempre foi considerado uma coisa absolutamente normal e aceitável. Alguém que está gritando de dor dentro no hospital, se for um trabalho de parto, as pessoas falam, não, é um trabalho de parto, tranquilo, né? Então, como assim, né? Alguém pode gritar de dor, isso é uma coisa normal. Demorou muito tempo, desde 1847, né, que foi quando esse obstetra usou a anestesia, para as coisas começarem a se desenvolver melhor. Porque qual que é o problema de você usar remédios para aliviar a dor? Você não precisa necessariamente de remédios para aliviar a dor. Aliviar a dor pode ser
com remédios ou sem remédio. Então, é só para poder deixar isso claro, porque senão dá uma impressão de que analgesia para o trabalho de parto só significa remédio. Não, né? Uhum. Significa várias coisas antes disso que podem ser usadas. Até Mas, informação. Até incluindo, é o informação. número um, Isso. informação já alivia a dor, né? Então, o que acontece? Toda grávida sabe disso. Toda vez que você toma um remédio, por exemplo, se você pegar um comprimido e tomar, aquele remédio, ele vai ser absorvido, vai para a sua corrente sanguínea, vai atravessar a placenta e vai chegar ao bebê. A maior parte dos remédios tem essa característica. Então, a gente tem vários remédios que a gente poderia tomar como comprimido. Igual a gente trata uma dor de cabeça, seria perfeito se tratasse dor de trabalho de parto como dor de cabeça. Está com dor de cabeça, toma um comprimido, 30 minutos depois passou. A gente tem alguns comprimidos que fariam isso. A gente tem algumas injeções que fazem isso. Só que o problema é que se a gente faz dessa forma, a gente vai expor o bebê ao remédio. E os remédios que são muito efetivos para tratar a dor do trabalho de parto, eles não são, eles trazem problemas para o bebê, sabe? Assim, eles não são tão inócuos para o bebê. É por essa razão que historicamente demorou um tempo para a gente ter remédios para tratar a dor do trabalho de parto. Porque eles começaram usando gás inalatório que chegava no bebê, depois remédios venosos que chegavam no bebê. Então não era tão simples assim, sabe? Se desenvolver um método para aliviar a dor do trabalho de parto. E essa é a razão pela qual hoje a gente escolhe um método que não tem a ver com a via oral, que não é comprimido e que não é venoso. É um método que se chama peridural. Porque com a peridural, a gente consegue aliviar a dor sem fazer com que doses altas do remédio... E, na verdade, hoje tem trabalhos que mostram que as doses... Na verdade, a gente considera que não tem doses para o bebê. O remédio ele não vai chegar no bebê. Então, aí sim, quando a anestesia chegou nesse ponto em que a peridural foi desenvolvida, foi o momento em que, de repente, agora sim a gente pode começar a aliviar a dor do trabalho de parto. E aí... Demorou mais alguns anos para se descobrir quanto precisava ser feito e o que precisava ser feito nessa peridural. Até uma coisa conceitual importante lembrar o seguinte: no trabalho de parto, a gente não precisa fazer uma anestesia como se fosse acontecer uma cirurgia. É por isso que a gente nem chama o que a gente faz no trabalho de parto de anestesia, a gente chama isso de analgesia, porque a gente quer uma coisa só, que é tirar a dor. E a gente tem muita sorte que no corpo da gente, as fibras que transmitem a dor, elas são fibras muito fininhas e são fibras fáceis de ser anestesiadas. É por isso que, ao longo do tempo, foi se descobrindo que a gente conseguiria usar doses muito pequenas dos remédios, porque isso seria suficiente para aliviar a dor e não tirar as outras funções neurológicas daquela paciente. A gente está falando, Emerson, deixa eu ver, 30 80? anos? Não, 30 anos. Foi quando começou a ficar assim razoavelmente 80, né? aceitável, Não é foi isso? no começo 80. da década de O catéter 1980. de peridural é nessa época aí, não é? Quando foi usado para fazer analgesia de parto, sem dúvida. Catéter. Só para quem não faz ideia do que é o catéter, vou só explicar. Já vou aproveitar e pular para essa parte aí e a gente volta. Quando a gente faz analgesia de parto, se a gente fizer uma dose da analgesia na peridural, né, pelas razões que eu já expliquei, essa dose vai durar 2 horas, 3 horas. Trabalho de parto às vezes dura 5, 6, 10, 12, 16 horas. Então, não dá para fazer uma dose de peridural e querer que isso vá resolver a dor do trabalho de parto inteira. É necessário você ter maneiras de fazer essa analgesia continuar. E é para isso que a gente usa, né, o catéter. O catéter é um tubo fininho que a gente coloca no lugar onde a gente injeta o anestésico, a pontinha dele fica lá, a outra pontinha dele tem uma torneirinha e por ela a gente consegue ir injetando anestésico ao longo do trabalho de parto. É assim que funciona esse catéter. O catéter é essencial, porque do contrário, a gente vai fazer uma dose e em 2 horas a mulher vai voltar a sentir dor, e às vezes até mais do que sentia, porque afinal de contas já passaram-se 2 horas do trabalho de parto. Então, só voltando à questão da história, é isso que você falou, assim, foi no começo de 1980 que as coisas começaram a aparecer e a melhorar. Mas Eu ainda falo, era... eu sempre conto isso para as minhas gestantes, porque essa gestante, quem está ouvindo a gente, você tem mãe, você tem vó, você tem tia,
você tem amiga, você tem a pessoa que trabalha na sua casa, ou a pessoa mais velha que você conhece, que você está grávida e vai falar de parto. Pô, você está entendendo o que eu estou dizendo? Tô Se entendendo. foi antes da década de 80, nem existia tecnologia, gente, entendeu? Assim, É, por isso que a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Para desmistificar, porque para sua é, mãe não tinha realmente a tecnologia ainda. Para é, sua avó, é, menos ainda, entendeu? é, Assim, para uma pessoa mais simples do seu convívio, que às vezes tem parto numa maternidade pública, às vezes não tem o recurso ainda em 2020, né? é, Então, isso é muito bom. Eu gosto dessa coisa do tempo, é. que eu falo, cara, eu tenho 47 anos. Imaginar que na década de 80 eu já era adolescente, entendeu? E não Pois existia é, anestesia peridural com catéter como existe hoje, né? E é, olha ali que era o início, né? Era o é. início das coisas, É né? isso mesmo. A gente até tinha a tecnologia, mas nunca ninguém tinha pensado em usar isso para analgesia de parto. Foi aí que alguém teve a brilhante ideia de transportar. Porque eu vou te contar que naquela época, dor do trabalho de parto era ok, assim, ninguém ficava preocupado com essa história de aliviar a dor do trabalho de parto. Uhum. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, uma experiência legal é você perguntar, né? Se você tiver essa oportunidade, como que você nasceu, né? Assim, isso foi uma coisa que eu fiz só quando eu comecei a fazer residência de anestesia, sabe? Mas foi engraçado até então, eu nunca tinha perguntado para minha mãe assim. Eu sabia que eu tinha nascido, né, num parto vaginal, mas eu não sabia se ela tinha recebido anestesia e como que tinha sido, né? Essa é uma experiência interessante para a gente fazer, se tiver oportunidade, porque a minha mãe me contou, eu nasci à moda antiga. A moda antiga significa que quando eu estava nascendo, alguém colocou um gás no rosto da minha mãe, a minha mãe dormiu, esse gás era um gás das antigas, e aí eu nasci, quando ela acordou, eu já tinha nascido, né? Ou seja, eu nasci com anestesia à moda antiga. Ainda É. bem que foi só no finalzinho e aí não teve muitos problemas, né? Eu acho, né? Eu imagino. Eu quero Então, acreditar é o que. seguinte, eu acho que foi muito legal a gente contextualizar isso, porque faz com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Assim, primeiro que é uma tecnologia de 3 décadas, vamos imaginar assim, a anestesia obstétrica mais avançada. Eu Uhum, acho que ela ainda vai avançar muito, eu acho que uhum, vai avançar, nos próximos 50 anos vai avançar muito. sem dúvida. Mas imaginar que isso tem 3 décadas, É, entendeu? Então, ainda vamos ver muitas evoluções, né, do que a gente já está sim. vendo, né? Posso só E fazer um parênteses, Emerson, só antes de você continuar, uma coisa rápida. Tem 3 décadas. Agora, eu vou contar que 3 décadas atrás, a analgesia ela ainda era muito ruim, muito ruim. Porque a gente escuta muitas histórias de uma analgesia, de que a analgesia ela aumenta a chance de ter uma cesariana, de que ela aumenta a chance de ter um fórceps. Isso acontece porque, à medida que as coisas começaram a ser usadas em anestesia obstétrica, elas eram usadas de uma maneira que não era a melhor maneira. É como você falou, assim, se vou pensar qual a analgesia do jeito que a gente conhece hoje e da maneira mais adequada que a gente conhece hoje, tem 15 anos. Né? Porque isso isso, surgiu, né? Mas assim, se isso, for pensar, a hora que começou a se descobrir, então como é que a gente vai fazer isso sem fazer com que a chance de cesariana seja maior, sem atrapalhar o trabalho de parto, sem fazer a chance de fórceps ser maior? Isso tem pouquíssimo tempo, né? pouquíssimo tempo. Isso 15 anos fora do Brasil. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muitos lugares que fazem analgesia como se fazia há 20 anos atrás. E aí Perfeito, vem essa perfeito. impressão, né, de que muita gente tem hoje, de que a analgesia ela é um péssimo negócio para o trabalho de parto, né? Muita gente morre de medo da analgesia, acha que a analgesia vai atrapalhar, que a analgesia não combina com o trabalho de parto, porque coloca-se no mesmo saco várias coisas, a analgesia adequada e as analgesias que eram feitas, né, há vários anos atrás. Não dá para comparar essas coisas, né? Desculpa, só fiz um parênteses porque me lembrei disso, porque a gente escuta isso muito, né? Eu trabalhei durante alguns anos como plantonista de uma maternidade privada aqui de Belo Horizonte, né? Foi lá que eu comecei a minha vida como obstetra de consultório e tal. E aí tinha um anestesista já mais velhinho, assim, né? E Dr. Volkmar, uma graça, educadíssimo e tal, já assim, quase aposentando, né? Aí ele chegava para mim, quando eu chegava para com o parto, ele falava assim: ah, lá vem esse garoto aí que quer que a gente faça anestesia que não resolve.
anestesia muito diluída, que a mulher continua sentindo alguma dor. Eu gosto de anestesia que a mulher não sente dor nenhuma. O que eu vi nos últimos 10 anos da dose de anestesia que se usava nos meus partos, né, que eu cuidava há 10 anos e hoje, pô, já tem uma diferença enorme em relação à quantidade de anestésico que usa em cada dose da anestesia, né? Uhum. Então, não tem uma unidade, eu acho que nunca é difícil de ter mesmo, né? Assim, mas um mínimo É, padrão, né, de raciocínio em relação à dose, isso já vem existindo, né, Liane? Assim, é. estudos comprovando que microdoses ou que doses mais fracionadas, e não aquela dose que dura várias horas, dura 5 horas sem sentir nada e sem mexer as pernas. A É. chance dessa anestesia atrapalhar o parto é maior do que uma dose menor, né? E Mais talvez diluída. mais É. diluída, né? Deixa eu aproveitar para explicar essa parte, Emerson, já que a gente entrou nisso, eu acho que é importante só fazer um pequeno detalhamento disso aí. Por que a gente está falando que essa história de dose faz diferença? Porque a gente sabe que a gente atrapalha muito o trabalho de parto quando a gente faz bloqueio da musculatura da barriga e das pernas da mulher. Né? Resumindo, é disso que se trata. Porque pensa comigo, alguém que precisa no período expulsivo, fazer a força, fazer o puxo, se a musculatura da barriga está anestesiada, essa pessoa não tem força. Então, começa por aí. A gente precisa. A técnica foi evoluindo para uma técnica que atualmente ela bloqueia uma coisa, que é a dor que vem da contração. Ela não faz bloqueio muscular, ela não faz bloqueio de força. As anestesias que fazem bloqueio de força são aquelas anestesias em que a pessoa não consegue levantar, não consegue andar. Se as pernas da paciente estão anestesiadas, ela não consegue ficar de pé e não consegue andar, significa que a musculatura da barriga também está anestesiada. Então, essa pessoa não vai conseguir fazer força. Essa é uma anestesia à moda antiga. É uma das anestesias que vai atrapalhar muito o trabalho de parto. Outra coisa muito importante é assim, o períneo da mulher, ele é uma sustentação para o bebê fazer os movimentos que ele tem que fazer lá dentro. O Emerson está fazendo ali com a mão, olha. Quando o bebê chega no períneo da mulher, ele precisa fazer aquele movimento para ele poder nascer. E o bebê ele não chega no períneo na posição em que ele vai nascer. Se ele fica na posição em que ele chegou, o bebê não nasce. Então, a gente precisa de uma sustentação do períneo para esse movimento acontecer. Se o períneo da mulher ficar relaxado, o bebê não faz o movimento correto e ele não nasce. Ele fica preso ali, ele não consegue, o trabalho de parto não consegue evoluir. Então, se a gente usa uma quantidade de anestésico muito grande, a gente faz o períneo relaxar. E se o períneo relaxa, aí o bebê não vai rodar dentro da pelve. Isso é um engraçado. Olha que coisa incrível, né? Talvez as mulheres estão aqui. Ué, mas como assim? Relaxa o períneo, anestesia o períneo Vai nascer mais rápido, vai bebê. nascer mais rápido. Olha só que coisa maravilhosa. Não, tá vendo? A Exatamente. mecânica do nascimento é perfeito, né? Ou seja, a musculatura tem um determinado tônus exatamente para o bebê chegar e tocar ali, fazer uma rotação para poder nascer, né? E É outra isso coisa aí. importante Hum. é que às vezes você faz uma dose Uhum. para Karine em trabalho de parto e Uhum. fica ótimo. Aí você faz a Uhum. mesma dose para uma mulher do mesmo peso, com a mesma estatura, só que chama Lena. Aí para Uhum. Lena não resolve, ela É, continua sentindo dor. Então é um corpo humano, né? Assim, com as é, suas nuances e as suas é. particularidades, né? Tem Como cada duas um reage, né? variações. Tem duas variações importantíssimas nessa história aí, dois fatores, né? O primeiro é a paciente, assim. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma começar com uma dose que é padrão, porque você tem que começar de algum lugar. Senão você não consegue olhar para a paciente e falar, eu acho que. Não, você começa com uma dose padrão. E aí você vê como aquela dose vai se comportar naquela pessoa. Essa dose padrão, eles já fizeram vários trabalhos para poder mostrar assim qual que é a mínima dose que eu preciso para aliviar a dor, mas ao mesmo tempo não produzir esse bloqueio muscular. A gente já sabe essa informação, a gente já sabe qual que é o mínimo que eu preciso.
algumas pessoas vão precisar de mais do que o mínimo. Então, a gente começa com o mínimo e aí a gente vai ajustando à medida que o trabalho de parto vai evoluindo. É Lembrando, né, engraçado, Eliane, que é possível aumentar a dose, mas é possível. reduzir, tirar o que já Tirar não colocou, tem não tem jeito. jeito, né? Não tem jeito, não tem jeito. O que acontece depois que você coloca é que você tem que esperar o tempo passar, porque o efeito daquele remédio vai durar um determinado tempo e aí depois vai passar, né? O remédio ele tem uma duração limitada. Então, o primeiro fator é esse, é o fator da paciente. Assim, a gente precisa começar de algum lugar, mas em seguida a gente vai analisando. É engraçado isso, Emerson, porque me faz lembrar uma coisa. Assim, às vezes a gente faz uma dose que é a dose mínima. E aí a dor não alivia. E aí a gente fala, vou fazer uma outra dose. Todo mundo entra em pânico, que fala, meu Deus do céu, agora vai fazer mais anestesia e aí vai atrapalhar. Não, é só porque tem que lembrar, assim, a gente começa com menos e depois a gente tem que ajustar. Então, às vezes, mesmo depois de fazer a primeira dose, você precisa fazer mais um pouquinho, não tem o menor problema, você só está personalizando aquela anestesia para aquela pessoa. As pessoas acreditam que depois que você faz a primeira dose, você não pode fazer mais, porque, nossa, né? Não, não, nada disso. Então, eu estava dizendo, o primeiro fator é a pessoa. O segundo fator é a mecânica do parto. Existem partos cuja mecânica é mais fácil e partos cuja mecânica é mais difícil. E é engraçado que eles já conseguiram mostrar que partos que têm uma mecânica mais difícil são partos que doem mais. E isso foi muito interessante no passado, porque o que aconteceu com isso? Partos que têm uma mecânica mais difícil são partos que vão ser mais difíceis. Às vezes eles vão, inclusive, precisar de serem convertidos a uma cesariana. E E às aí, vezes né, um parto mais difícil, às vezes levando a uma sensação maior de dor, e sim, aí, por consequência, é uma reflexão muito interessante isso mesmo. Assim, é. eu sempre faço essa reflexão. E eles conseguiram provar isso, eles conseguiram com 2 trabalhos provar que partos que são mais difíceis, eles doem mais. Aí o que acontecia no passado? No passado, quando a gente não sabia disso, falava assim, nossa, tá vendo? Olha, foi muito difícil aquele parto porque usou anestesia. Não, aquele parto foi muito difícil porque ele ia ser difícil mesmo. E usou anestesia porque ele ia ser difícil. Então, E, essa conexão, ela já conseguiu, a gente já conseguiu, né, assim, separar partos que vão ser difíceis, eles vão ser difíceis com ou sem a anestesia. A anestesia, né, a analgesia, ela não faz um parto fácil virar um parto difícil. Desde que, como Ludmila, né, já colocou, desde que a gente faça a analgesia da maneira correta. Uma analgesia bem feita, ela não vai transformar um parto fácil num parto difícil. Agora, um parto difícil, ele vai doer mais. Essa é a conclusão. essa é a conclusão, exatamente. E eu acho que a sua experiência no Canadá enriqueceu essa sua percepção, né, Eliane? Porque, gente, eu acho que é importante vocês entenderem também, a gente vive no Brasil, como eu disse, o país da cesariana, então as maternidades particulares brasileiras, quem anestesia nessas maternidades, normalmente a técnica que mais se repete é a cesariana, né? Então, um anestesista que trabalha em maternidade privada, ele faz muito mais cesarianas do que partos normais, normalmente, né? Em Belo Horizonte, todas as maternidades, eu fiz um levantamento esse mês, todas as grandes maternidades com níveis elevados de cesariana. Ponto. O anestesista que trabalha no setor público, onde tem mais partos normais, não tem muita anestesia. Não é isso? Ou seja, Exato. onde tem muito parto, não se utiliza muito anestesia. Eu estou falando aqui a questão que você trouxe do Canadá, ou seja, do expertise de trabalhar numa maternidade que tem muito parto e que tem muita Uhum. anestesia. Eu acho que isso É. te abriu a cabeça. Espera um pouquinho. Aquele parto que eu via lá do Emerson, aquele parto fisiológico, dilatando sozinho, bolsa no lugar, mulher tranquila, cheia de métodos de alívio da dor, mulher bem informada, querendo viver aquilo. E aí aquele parto que lá com o Emerson era um parto que seria um parto natural,
Aqui, essa mulher, por uma questão cultural ou desse hospital, ela tomava anestesia. E o parto acontecia como? Espontâneo, Do fácil, mesmo porque jeito. ele seria fácil. Do E mesmo a jeito. minha paciente, ou a paciente que. Opa, desculpa. Ou a mulher que pensa em ter um parto natural, está vivendo um parto natural, e aí a necessidade de anestesia se faz, né? Assim, por uma dor excessiva, ou por um prolongamento do parto, ou por um cansaço, a anestesia vai de encontro a um parto difícil, né? Uhum, Então você uhum. viu isso lá, né? Ou seja, É, você anestesiou muitos partos fisiológicos. É isso que eu quero te sim. dizer. É, Eu eu acho que estou isso entendendo o que você quis dizer. isso foi muito legal para mim quando você chegou contando isso. Não, eu anestesiei um monte de parto que ia nascer com ou sem anestesia. É, E as mulheres lá optavam por fazer anestesia. é, E aí nascia tudo. E aí não é, atrapalhava o parto. E o parto é, era rápido, porque é, ele seria rápido, né? é. E bem utilizada a anestesia, as coisas. É. Não é isso? Aqui existe uma seleção natural, né, Emerson? A Isso. seleção natural, é claro que isso está tudo mudando, né? Assim, mas a seleção natural, ela é assim: a pessoa que recebe a analgesia normalmente é aquela do parto mais difícil. A pessoa do parto fácil, ela normalmente não recebe analgesia, né? Então, às vezes, mesmo precisando da analgesia, a gente já vai falar sobre isso, quem precisa e quem não Uhum. precisa, né? Uhum. Essa experiência lá foi muito interessante porque a gente eu lia muito sobre isso, né? Do ponto de vista teórico, eu já sabia como as coisas deveriam funcionar. Mas aqui no Brasil elas não funcionavam do jeito que eu lia. E quando eu cheguei lá, isso ficou muito claro. Era uma maternidade em que mais de 80% das pacientes recebiam analgesia. Então, a maior parte das pacientes. Acho que quem não recebia analgesia era quem chegava e não tinha tempo de fazer analgesia. Porque. Só, gente, só para contextualizar, a Eliane foi para o Canadá para ficar um ano no hospital. Obviamente, ela é anestesista, foi para um centro onde ela iria ter contato e um grande aprendizado com anestesia obstétrica. Então, ela foi, obviamente, para uma maternidade com altíssimas taxas de partos normais. Então, Sim, olha que número assustador, gente. Ela ficou na maternidade de alto risco, de gravidez de alto risco, com trombofilias, com transplantadas e com mulher super grave e tal. Não é gravidez de alto risco, diabetes, estacional não, hipotiroidismo, não, né? não mesmo. Gravidez de alto risco mesmo, né? Com Sim. 82% de partos normais, com uma É. taxa altíssima de partos normais, e com 90% das mulheres tomando anestesia. Então, por isso É. que o depoimento dela aqui é um depoimento muito É. construtivo para a gente, né? Claro que a gente vai fazer uma ponderação aí, né? Claro, claro. Mas eu, A eu gente. queria, eu queria perguntar para você, Eliane, uma coisa, que é o seguinte: deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Quem é que indica anestesia peridural? A anestesia peridural é indicação do anestesista, é indicação do obstetra, é indicação da doula, do marido, da enfermeira. De quem que é a indicação de Então, anestesia? Já vamos que é um fazer uma. procedimento médico, quem indica é, procedimento médico, vacina, injeção, cirurgia, é o médico, né? Então, isso É, daí já está resolvido, né? Acho que todo mundo já meio que percebeu, né? Só tem uma pessoa nesse mundo que vai saber que precisa receber a analgesia e quando, que é a própria gestante. Não existe mais ninguém que pode definir isso, porque ela é a gestante que vai saber que horas que está doendo e o quanto está doendo. E hoje a gente sabe que a questão da dor, ela funciona assim. Quando a pessoa sente dor, uma série de alterações fisiológicas acontecem no corpo. Isso aí, qualquer tipo de dor. Durante o trabalho de parto não é diferente. Se aquela dor, ela consegue de alguma forma ser controlada, seja com um método que não tem remédio, seja, bom, não sei, de alguma forma, se a pessoa consegue manejar aquela dor, né, e fazer com que aquela dor fique suportável, tudo bem. Mas chega uma hora, se é que chega, né? Às vezes não chega, mas em algum momento, se a dor começa a se tornar uma experiência desagradável, isso vai trazer uma série de reflexos fisiológicos que vão ser danosos tanto para o bebê quanto para a mãe. Esse é um fato. Então, essa história de que trabalho de parto tem que doer, ela começou a cair por terra quando começaram a fazer trabalho sobre isso e começaram a perceber que doer uma dor não controlada e uma dor que é uma experiência desagradável
ela aumenta a chance de problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Foi a partir desse momento que a analgesia começou a crescer, porque começou-se a perceber que trabalho de parto não precisa ser com dor e, na verdade, mais do que isso, não deve ser com dor. Alguma Perfeito. técnica precisa ser usada para fazer com que a pessoa consiga se relacionar com aquela dor e Uhum. tolerar aquela dor. Então, essas técnicas, elas são super variáveis e tem pessoas que elas vão definitivamente precisar de algum remédio. Então, a única pessoa que é capaz de dizer, olha, agora não tem mais graça. É assim, eu acho que essa é a melhor expressão, sabe, Emerson? É a hora que o trabalho de parto perdeu a graça por causa da dor. Agora, esse negócio está me incomodando, não tá bom mais. Esse é o momento a partir do qual o corpo começa a fazer esses reflexos que são nocivos para a mãe e para o bebê. Perfeito, Isso perfeito. acontece, às vezes, com 1 centímetro, com 2 centímetros, isso acontece, às vezes, com 5 centímetros, isso acontece com 7 centímetros, isso acontece com 10 centímetros, às vezes isso nunca acontece. Então, antigamente tinha uma história de que era necessário esperar até 7 centímetros para se fazer analgesia. O Emerson é dessa época e eu também. Uhum. Porque, como a gente fazia analgesia à moda antiga, aquela analgesia que atrapalhava o trabalho de parto, naquela época, se a gente fazia analgesia muito cedo, o bebê não ia nascer. Não ia nascer, porque a gente trabalhava de uma maneira tal que isso não ia acontecer. À medida que as coisas foram evoluindo, que as doses foram evoluindo, que a gente aprendeu, né, uma melhor maneira de fazer, a gente sabe que se você fizer analgesia com 8 centímetros ou com 2 centímetros, tanto faz. Se o bebê for nascer, ele vai nascer do mesmo jeito. Se a mecânica for favorável, ela vai acontecer. Se for uma boa, lembrando, se for uma boa anestesia, né? Senão a Exato, Lena, a de Lena, novo. me- a Lena me bate aqui. Gente, não tem como eu não falar isso para vocês, porque isso é uma coisa que nós podemos ajudar a mudar no Brasil. A mulher brasileira não tem direito ainda à anestesia, é a sua escolha. Não tem, não é uma realidade brasileira. Né? Tem pessoas aqui que, obviamente, vão ser cuidadas em maternidades privadas e com profissionais cuidadosos e tal, mas 70% da população brasileira, ou 60 e poucos por cento, ganham bebês em maternidades públicas, onde os recursos ainda não estão disponíveis de forma organizada para que as mulheres tenham direitos, obviamente, de ser respeitada. Eu não tenho dúvida que uma mulher canadense, uma mulher inglesa, uma francesa, ela não tem dúvida se ela pedir anestesia, ela não será respeitada. Aqui no Brasil, a mulher tem dúvida. E às vezes tem dúvida estando numa maternidade particular. Assim, né? Então, a gente vive um momento de transformação. Né? E é nosso dever cobrar essas mudanças, né? Cobrar das pessoas que cuidam, cobrar dos profissionais, né? As gestantes que virarão mães depois, né? E que têm a possibilidade de multiplicar esse conhecimento. É a nossa missão mudar o que está acontecendo, sabe? Está começando a mudar, né? Assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela não, há 5 anos atrás, ela seria uma coisa assim, como assim? Estão querendo falar sobre analgesia e parto humanizado? O nosso E direito das direito, mulheres, e né? direito das mulheres, né? É, Tem uma frase sua de uma aula que você deu no Instituto sobre Anestesia Obstétrica e tal, que é, para mim, uma frase que você me disse ao telefone quando você estava lá, eu perguntando, e Eliane, como é que são as coisas aí? Tem parto humanizado aí? Você falou assim, não tem parto humanizado aqui, não. Aqui tem respeito. uhum, Né? Achei muito, muito impactante isso, assim. Tem uhum, respeito ao cidadão, à mulher, ao indivíduo que vai nascer e tal, né? uhum, E eu uhum. perguntei sobre violência obstétrica, eu falei, não tem violência, tem crime. Faz, né? Tem crime. Assim, eu achei muito impactante essas duas frases, assim, sabe? Assim, Aham, não é um nome, uma nomenclatura, não. aham, Ou seja, aham. é isso, poxa. A É gente um está falando de conceito, direito, né? de respeito. Nós É, estamos em 2020, entendeu? Assim, imaginar que a gente está discutindo aqui, clareando para a população de que a mulher tem que ter direito a isso, entendeu? é. Assim, e a gente vai falar, gente, sobre métodos naturais de livre da dor. Pode ficar tranquilo, tá? Tá bom. Então, Eliane, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você falou aí desmistificando um pouquinho isso de dilatação e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre vigilância. Uhum.
Uhum, principalmente o que que você viu lá, assim, sabe? Eu falo uhum, muito com as gestantes no Instituto, a partir do momento que você pede uma intervenção, né? O uhum, nascimento é um evento natural, milenar, que existe uhum, há milhares de anos antes de existir obstetra, médico, hospital, anestesista, seringa e tudo, tá? uhum, Mas a gente vive no mundo hoje do carro, da live ao vivo aqui, né? A gente vive no mundo da tecnologia, né? Usar as uhum, tecnologias de forma apropriada para o nosso bem-estar, para o uhum, nosso desenvolvimento humano, isso é maravilhoso, entendeu? Assim, mas é muito importante a gente entender que a capacidade natural das mulheres de viver esse evento de forma fisiológica, de forma saudável, é muito grande, é uhum, potente, é enorme, entendeu? Então vocês são capazes, né? uhum, E o fato de você, mulher, saber que existe as possibilidades de manejo dessas sensações, seja esse manejo natural, com alto nível de informação, com planejamento do parto, com escolhas conscientes, com cuidadores conectados com o seu desejo. E aí a gente vai para dentro da maternidade, uma maternidade que te dá privacidade, que te oferece métodos naturais de livre da dor, que te uhum, oferece a possibilidade de ter a presença da sua família e do seu marido de forma constante. uhum, Poxa, anestesia que te oferece um banheiro, um chuveiro, um espaço, uma banheira, massagem, luz. Se você tem todas essas possibilidades, a anestesia é mais uma delas, é mais uhum, um recurso entre todas uhum, essas possibilidades, né? Então, isso Agora, se a gente não oferece, como é comum no Brasil, uma mulher chegar e ter que ficar deitada na cama, sem se movimentar, em trabalho de parto, sem nenhum método natural de alívio da dor, né? E às vezes sem a presença de alguém da família, a gente está uhum, traçando um caminho ou de uma vivência negativa ou uhum, de um caminho onde a única saída é uma anestesia ou uma cesariana. uhum, Né? uhum, Então, uhum. é uma reflexão importantíssima sobre o que a gente vive no Brasil hoje. Né? Então, acho É. que trazer essa experiência sua do Canadá é muito importante, entender que existem esses dois modelos no Brasil, né? E a gente Uhum. tentar evoluir nesse sentido. Mas em relação à vigilância, assim, fez anestesia, é a mesma coisa, a pessoa pode ficar lá, né? A mulher pode ficar super tranquila lá ou não? Ela precisa realmente de um pouco mais de atenção em relação aos seus parâmetros de vitalidade e do Uhum. bebê, de oxigenação, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Eu acabei de pedir uma medicação na minha coluna vertebral. Eu não Uhum. estou pedindo uma massagem da doula na minha coluna. Eu estou Uhum. pedindo uma injeção na minha coluna. Então, requer mais cuidado, não é isso? Bom, então eu vou aproveitar e vou botar isso tudo num pacote, né? O que que são as coisas negativas de fazer analgesia? O que que a gente precisa tomar cuidado? Vamos falar do lado ruim da analgesia, né? Afinal de contas, não é absolutamente inócuo, definitivamente não. Esse não é o objetivo aqui, né? De falar sobre, de falar, né? De que a analgesia é uma coisinha qualquer, ele não vai, né? De jeito nenhum. A analgesia ela tem efeitos colaterais e ela precisa ser vigilância. A gente precisa de vigilância. Então primeira coisa que acontece, vou falar sobre os efeitos colaterais, Emerson, primeiro. Uhum. O que que pode acontecer quando a gente faz uma analgesia? Por causa dos remédios que a gente usa dois remédios, uma combinação de dois remédios quando a gente faz uma analgesia. Esses dois remédios, eles têm efeitos colaterais. Praticamente 100% das mulheres, 100% tem o efeito mais comum que é coceira. Um dos remédios que a gente usa, ele produz muita coceira, a gente chama de prurido, né? Começa uma coceirinha aqui no nariz, na bochecha, daí a pouco tá tudo coçando. É o mesmo remédio que a gente usa para cesariana. Então, eu acho que é o mesmo remédio que a gente usa para fazer alívio da dor em outras situações. Então, muita gente deve ter experimentado coceira se já, né, se já recebeu anestesia. Então, esse é um efeito que é o mais comum de todos. Segundo efeito que é extremamente comum é tremor.
Então, às vezes, logo depois que a gente injeta o remédio, começam uns calafrios assim do nada, e às vezes começa uma tremedeira mesmo. E esse é extremamente comum também, ele é quase tão comum quanto a coceira. E ele é mais comum à medida que vai se fazendo mais doses, né? Então, esse tremor é o outro efeito que pode acontecer. É bom até saber, porque às vezes a pessoa começa a achar que está tendo um troço qualquer, né? Quando ela começa a ter uns calafrios, começa a tremer e fala, vai acontecer alguma coisa. Não, é um efeito da anestesia. Terceira coisa que pode acontecer é assim: as fibras que controlam a nossa pressão arterial, elas são muito parecidas com as fibras que transmitem dor. Então, no momento em que a gente bloqueia as fibras de dor, a gente também bloqueia um pouco essas fibras de controle da pressão. Então, uma coisa que pode acontecer é a diminuição da pressão. Isso acontece em cerca de 30% das mulheres, e é por essa razão que é importante medir a pressão antes de fazer a analgesia e depois de fazer a analgesia. Quando esse efeito acontece, ele normalmente acontece nos primeiros 30 minutos depois que a gente injeta o remédio. Então, nesses primeiros 30 minutos é importante acompanhar a pressão, depois não é mais necessário, e toda vez que vai fazendo, né, que vão se fazendo outras injeções, a gente precisa de novo medir a pressão. Quando a pressão cai, a pessoa acaba sentindo um pouco, né? Dá uma sensação de que a cabeça está ficando vazia, dá um sono, uma fraqueza. Mas normalmente a gente mede, porque a gente não precisa deixar ninguém ficar sentindo nada, a gente consegue detectar isso antes. Então, esse é o terceiro efeito que é mais comum, né? 30%. Tem um outro efeito comum que é enjoo. Um desses remédios ele tem esse efeito colateral. Enjoo é muito comum durante o trabalho de parto de uma maneira geral, né? O Emerson já pode até falar melhor disso do que eu, mas enjoo já é uma coisa comum. Quando você faz analgesia, você aumenta a chance desse enjoo acontecer. Então, esse é o quarto efeito que é mais comum. Uma outra coisa que as pessoas têm muito medo é de dor nas costas depois da peridural, né? Tem muita gente que fala, inclusive, assim, olha, depois que eu recebi a peridural, minha coluna nunca mais foi a mesma. Então, esse é um outro efeito importante que eu preciso comentar. A peridural, então, ela é feita na região lombar, ela é feita, existe um espaço grande onde ela pode ser feita, então não é só em um lugar, existem pelo menos 4 ou 5 lugares, né, espaços na coluna vertebral em que a gente pode fazer. Existem lugares, obviamente, que são mais indicados do que os outros. A gente normalmente faz uma antisepsia da região lombar, a pessoa fica sentada e ela tem que fazer uma posição meio encolhidinha, assim, só para poder facilitar abrir o espaço entre as vértebras. A gente faz uma anestesia local usando uma agulha que é igual uma agulha de dentista. Então, e essa é a parte que mais incomoda. Então, existe uma anestesia local antes da peridural. E depois a pessoa sente uma pressão. Eu posso dizer porque eu já recebi uma peridural e eu sei exatamente como é. Você sente que tem uma coisa estranha acontecendo nas costas, uma sensação que é uma gastura, mas não dói. Fazer a peridural não é uma coisa dolorosa. E aí, assim que a gente encontra o espaço peridural, a gente injeta o remédio e coloca lá o cateter. Então, a quem perguntou como a peridural é feita, essa é a técnica de execução. Aí, como é feito nas costas, aí as primeiras perguntas são assim, mas será que se eu tiver uma hérnia de disco, eu posso fazer peridural? Os problemas da coluna, normalmente, eles são na parte da frente desse osso, da vértebra. Eles não são na parte de trás. Então, problemas na coluna raramente são contraindicações a se fazer a peridural. E, durante muito tempo, existiu esse mito de que a peridural produzia dor nas costas. Até que eles começaram a fazer trabalhos comparando pessoas que receberam peridural com pessoas que não receberam peridural, gestantes. E aí, depois de estudar mais de 10 mil mulheres, eles concluíram que o que causa dor nas costas não é a peridural. Então, a peridural, ela não tem esse não é um efeito colateral, né, que vem da peridural. O que acontece normalmente é que a coluna vertebral ela precisa se modificar muito durante a gravidez, justamente para conseguir suportar a mudança do eixo do peso, né? O peso da mulher começa a ser para frente, né? Então a coluna ela muda sua curvatura. Depois que o bebê nasce, a coluna precisa voltar para o lugar. E nessa volta da coluna para o lugar, as dores se desenvolvem, podem se desenvolver. E aí, como a pessoa recebeu uma peridural, ela imediatamente faz uma ligação. Não, eu tive aquela peridural, as costas estão doendo, então foi a peridural. Então, dor nas costas e peridural são duas coisas que, até o momento, não existe uma ligação entre elas. Existem 2 efeitos colaterais importantes que eu preciso explicar, porque esses são um pouco mais graves. Existe uma dor de cabeça que pode acontecer por causa da peridural. Ela acontece numa incidência mais ou menos de 1 para cada 6 mil mulheres que recebem peridural.
Ela é uma dor de cabeça que, quando ela vai acontecer, ela começa no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois da pessoa receber a peridural. Ela acontece porque, quando a gente está fazendo a peridural, às vezes a gente atravessa uma membrana que tem lá na coluna, que chama dura mater. Então, às vezes a gente vê acontecendo, às vezes a gente não vê acontecendo. Quando a gente perfura essa membrana, essa dor de cabeça ela costuma aparecer. Ela é uma dor de cabeça, sim. Então, começa no dia seguinte ou 2 dias depois. Quando a pessoa está sentada, quando a pessoa está deitada, ela não sente nada. Quando ela está sentada ou de pé, a dor de cabeça começa e ela se torna forte. E aí, se a pessoa deita, a dor desaparece. Então, é uma dor de cabeça que não é igual essa dor de cabeça do dia a dia, né? Assim, que se tem. É uma dor de cabeça muito particular e que ela tem a ver com a posição. Essa dor de cabeça se chama cefaleia pós-punção da dura mater. Óbvio que não precisa guardar esse nome, mas vocês já sabem, se alguém tiver uma dor de cabeça dessa natureza, depois de receber uma anestesia nas costas, essa dor de cabeça provavelmente está ligada a essa anestesia. Essa dor de cabeça, a gente fala que ela é benigna, porque ela costuma melhorar em 7 a 10 dias, mas a gente tem tratamentos que fazem ela melhorar mais rápido. Então, se ela acontece, é preciso acionar o anestesista para instituir algum desses tratamentos, né? Não é essa dor de cabeça tradicional, e a peridural não aumenta a chance de ter outros tipos de dor de cabeça. Então, esse é um evento, é um efeito que é um pouco mais grave e que é raro, mas não tão raro assim. 1 para cada 6.000 pessoas, né? A gente de vez em quando encontra alguém que teve. E as outras complicações, coisas do tipo assim, ficar com um problema nas costas, ter uma meningite, parar de andar, ficar paralítico, essas coisas, elas são muito raras. Eu trabalho com isso há 25 anos, eu nunca vi uma pessoa ter um desses eventos. E normalmente isso está associado a malformações na coluna que são extremamente raras. Então, esses eventos, felizmente, com as coisas com o tipo de material que a gente usa, com o tipo de remédio que a gente usa atualmente, essas coisas, elas praticamente não existem mais. Mas eu preciso falar sobre isso, porque, afinal de contas, está escrito, né, lá no livro, então é um problema potencial. Então, se a gente for juntar todas as coisas ruins da peridural, as coisas ruins são essas que eu acabei de resumir. As outras coisas, eu não consigo pensar assim, mais nada que, né, se alguém quiser perguntar, né, de alguma coisa específica, mas as coisas, né, as coisas mais comuns e as coisas mais graves, elas são essas que eu acabei de colocar. E aí tem aquela questão, né, Emerson? Não sei se você já vai querer entrar nela, né? De como que a peridural o que a peridural pode fazer com o trabalho de parto, né? Isso, né? Então, eu acho que você já até falou, né, inicialmente, no risco de uma anestesia, numa analgesia de parto, comprometer a musculatura, né? Uhum, Então, tanto abdominal quanto o bloqueio das pernas, né? uhum, Interferência no tônus do assoalho pélvico, interferindo na rotação final do bebê. uhum, A hipotensão, que acontece em 30% das mulheres, às vezes levando uma desaceleração transitória do batimento do bebê, não, uhum, que é importante. Então, por isso que eu fiz esse questionamento em relação à vigilância, né? Ou seja, a partir do momento que implementou uma anestesia peridural, então aqui tem mulheres aqui querendo ter partos naturais, perfeito. A partir do momento que você precisa de uma anestesia peridural, é muito importante entender que a vigilância da sua saúde do bebê se modifica, uhum, tá? Então, a partir do momento que você precisa de uma ocitocina venosa, de uma medicação, você precisa de anestesia peridural, ou de uma coisa ou outra, a necessidade de monitorização do batimento do bebê é mais rigorosa. A uhum, mobilidade pode ficar um pouco comprometida, porque você vai precisar, às vezes, de estar conectado a determinados aparelhos. uhum, Isso interfere um pouquinho na sua liberdade de movimento, né? uhum, E a importância desse cuidado com o bem-estar do bebê, né? uhum. Durante, principalmente, os primeiros 30 a 40 minutos pós-anestesia Isso. peridural, a primeira dose de anestesia peridural, né? Exato, exato. Eliane, então, eu queria discutir com você por que as mulheres brasileiras... Então, o Brasil é o país da cesariana.
Todo mundo faz cesariana. Por um outro lado, um monte de mulheres têm partos normais sem direito à anestesia. E aí algumas mulheres começam a se informar, começam a se sentir confiantes, seguras em viver uma experiência respeitosa, humanizada, mais consciente do parto. E quando as mulheres começam a ler, começam a se informar, é comum no mundo da humanização a percepção de que a anestesia interfere no parto, assim, atrasa o parto, ou Uhum. aumenta a chance de fórceps. Cientificamente, se a gente for pegar estudos antigos, né, eu já li estudos que falavam, que concluíam que a anestesia peridural aumentava, a anestesia de parto aumentava um pouquinho a taxa de cesariana Uhum. e de fórceps. Aí depois foi evoluindo, aí tiraram a cesariana. Não interfere na taxa estatística de cesariana, mas aumentava um pouquinho a chance de precisar de ajuda se a mulher perder a força de empurrar o Uhum. bebê. E mais recentemente, os estudos comprovam que a anestesia não impacta na taxa de cesariana e nem na taxa de parto vaginal assistido fosfovax-trator. Uhum. Mas eu queria discutir com você o seguinte: esses estudos são uma realidade que a gente vive no Brasil hoje? Assim, não são, né? Não, esse problema dos estudos é assim, é que é a mesma história que a gente estava conversando no começo. Eles colocam no mesmo pacote coisas que são diferentes. Então, se você perguntar assim, a analgesia de parto pode aumentar a chance de cesariana? Claro que pode. Se você usa uma dose maior, se você usa uma dose que não é a adequada, você pode imediatamente fazer aquele trabalho de parto virar uma cesariana. Então, o problema desses trabalhos, especialmente os mais antigos, é que eles comparavam analgesias que eram completamente diferentes entre si. Então, se a gente for conversar esse assunto, a gente tem que pensar assim. Então, vamos pensar a analgesia como ela é feita hoje, da maneira que se considera mais correta, de que maneira essa analgesia interfere no trabalho de parto. E aí a resposta é, ela não vai aumentar a taxa de cesariana e ela não aumenta a taxa de parto instrumentado, que é o colocar o fórceps. Antigamente tinha até assim, né, Emerson? Você também é dessa época. Às vezes, as pessoas tinham tanto essa conexão de que a analgesia aumentava a taxa de fórceps, que quando você fazia uma analgesia, o obstetra já pegava o fórceps, né? Ele não esperava. Ele já ficava sugestionado, né? Então, assim, tá vendo como o trabalho pode acabar sendo, né, bem... ter um resultado que é meio que sofre interferências. Então, hoje a gente sabe que do jeito que a analgesia é feita, essa interferência é pequena. O que são as interferências que a gente tem de fato? Tanto que hoje a gente usa a palavra interferência, porque antigamente a gente usa a palavra, a gente falava que a analgesia ela atrapalhava. Hoje a analgesia, a gente sabe que ela não atrapalha, ela interfere. Ela interfere de duas formas. A primeira forma é assim, quando alguém sente dor, essa pessoa ela está liberando muita adrenalina. É fácil a gente saber isso, né? Nem precisa. Isso é uma coisa, uma questão fisiológica. Qualquer pessoa que está com dor libera adrenalina. A adrenalina e uma outra substância que é, né, próxima dela, elas têm interferência na contração uterina. Quando você tem alguém que sente muita dor e você vai lá e bloqueia essa dor, você diminui a quantidade de adrenalina circulando no corpo daquela pessoa. Em linhas gerais, essa é a ideia. Então, se você pega uma gestante que está com muita dor e você tira a dor dela, a quantidade de adrenalina no sangue cai e aí o útero tende a contrair de uma maneira mais prolongada. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma analgesia de parto, a gente vê um bebê tendo uma diminuição do número de batimentos. Ai meu Deus, agora o bebê ficou com o coração batendo menos. E aí, como faz? E aí o que acontece é assim, quando eles estudam o que acontece com esses bebês, eles descobrem que esse é uma diminuição de batimento que ela é transitória, ela costuma durar no máximo 30 minutos. E não é uma diminuição drástica do batimento, é uma diminuição leve na quantidade de batimentos. E eles estudam, quando estudaram isso, eles descobriram que os bebês que têm essa diminuição por causa da analgesia, eles não têm uma condição pior ao nascimento e nem depois do nascimento em relação àqueles que não tiveram essa diminuição de batimentos por causa da anestesia. Então, essa é uma outra lição super importante. Se alguém tem muita dor e faz analgesia peridural, se os batimentos do bebê diminuírem logo depois que faz a analgesia. Depois o corpo vai se reequilibrar
e esses batimentos eles vão voltar ao normal. Agora, de novo, isso é uma coisa que é transitória e não é uma diminuição drástica de batimentos. Então, bom, essa questão é uma delas. Essa é uma interferência. De novo, é uma interferência porque isso não vai atrapalhar. O resultado final ele vai ser exatamente o mesmo. A outra questão é a questão das contrações. De novo, como eu falei, essa história da diminuição da quantidade de adrenalina muda um pouco a dinâmica das contrações. Então, logo depois que a gente faz a analgesia, as contrações, às vezes, elas mudam o padrão, o jeito como elas acontecem. E isso pode acontecer tanto por uma contração um pouco mais prolongada, ou às vezes elas diminuem o padrão. Às vezes, logo depois de uma analgesia, alguém que estava fazendo contrações lá de 3 em 3 minutos, de 45 segundos, começa a contrair de 5 em 5 minutos. Isso é super comum a gente ver. E aí, de novo, o que vai acontecer com isso? Se você esperar, vai voltar ao normal. E no final, o resultado não vai ser diferente. A gente sabe que, às vezes, essa mudança de contração pode atrasar o trabalho de parto, mas a gente sabe que esse tempo de atraso ele é de 30 minutos. E é muito melhor você ter 6 horas de trabalho de parto sem dor do que 5 horas e meia de trabalho de parto com dor. O resultado final de quem não teve a dor não controlada, ele é muito pior. Então, é a mesma história, né, que a Helena estava falando. Às vezes isso acontece, a gente vê que o padrão de contrações muda, o obstetra vai lá e já coloca uma ocitocina e liga. Tá? Não, espera, paciência. Aquele padrão de contrações, ele vai voltar ao normal. Então, Emerson, outra interferência. Mas é uma interferência, de novo, que não atrapalha. Então, o resumo disso é o parto, ele vai acontecer do jeito que ele aconteceria, com ou sem a analgesia. A analgesia, ela não vai mudar, feita da maneira correta, ela não vai mudar o curso das coisas, né? Se um parto evolui para uma necessidade de fórceps, e alguém perguntou, a gente, né, o fórceps ainda é usado, se for necessário vago extrator, se for fazer uma cesariana, isso aí, né, numa analgesia bem feita, é o que já iria acontecer mesmo. Perfeito, Ok? perfeito. O conhecimento das interferências que a anestesia pode trazer para um parto, tanto por parte da mulher, mas principalmente por parte dos cuidadores, né? Ou Uhum. seja, um obstetra, né? Tem colegas obstetras aqui assistindo também, entendeu? Assim, o protocolo do Instituto é após cada dose, não só a primeira dose, que é a dose mais importante, que tem maior atenção de todos, que é a primeira dose de peridural, Uhum. monitorização do bebê com cardiografia durante 30 minutos, Uhum. mulher em repouso, monitorada. Isso foi uma evolução que nós tivemos no Instituto com o avançar da qualidade dos estudos dos nossos casos, de eventos adversos e tal, né? Uhum. O médico só consegue saber se o batimento do bebê está caindo, ou tá bom, ou tá ruim, se ele estiver ouvindo, tá, gente? Certo, Entendeu? Só para. certo. Alguém tem que estar ouvindo, tem que estar Uhum. escutando, tem que estar com eletro, tem que estar com aquele aparelhinho, né? Se não estiver escutando, vai passar às vezes desapercebido. E às vezes uma condição que pode ser revertida, né? Eu achei lindo você falando assim do Emerson, no Canadá, que não tem aquela correria assim, tipo, É, sofrimento fetal, que não sei o que, sai desesperado, o batimento caiu. Não, o batimento caiu, vamos cuidar do bebê dentro do útero. é. Oxigênio, dá soro. A pressão da mulher está baixa, corrige a pressão e Uhum. tal. Fez tudo isso. Ok, o bebê voltou, né? Que a gente chama de reanimação intrauterina, né? Ou, do bebê, né? Poxa, isso faz toda a diferença. Então, tem colegas aqui obstetras, tem doulas, tem enfermeiros obstetras, né? Esse cuidado, gente, assim, uma assistência humanizada, como a gente colocou como um pilar importante, a medicina baseada em evidência, entendeu? Assim, isso é fundamental, né? A segurança tá num nível muito elevado para a gente, entendeu? Uhum. Engana-se quem imagina que o parto humanizado, um parto natural, é um parto com ausência de tecnologia. Não, é com uso apropriado da tecnologia. Sem Seja dúvida. ela uma anestesia peridural, uma cesariana, seja a tecnologia de uma luz indireta,
de uma música, de uma banheira, de uma Uhum. água quente, a tecnologia humana, né? O carinho, a atenção de uma doula, de um enfermeiro obstetra, né? Um ambiente de privacidade, né? Então, é muito importante saber o que acontece para corrigir adequadamente ou não criar problemas onde não existe, onde é só um evento transitório, né? Exato. Essa história é muito importante, assim, essa questão da vigilância, né? Você tinha até comentado isso antes, isso é um negócio muito sério. Às vezes as pessoas se incomodam um pouco com a vigilância, falam toda hora fica escutando o bebê, às vezes colocam até aquele aparelho que fica, né, avaliando o bebê o tempo todo. Só um comentário, nessa maternidade no Canadá, as pacientes ficavam, quando elas não estavam, né, fazendo alguma outra coisa do tipo andar, elas ficavam com vigilância 100% do tempo. A questão é que também não importa, a questão não é só a vigilância, né, Emerson? É como a pessoa interpreta a vigilância. Então, Isso, uma exato. boa equipe com uma vigilância adequada nossa, é outra história. Essa questão da bradicardia não significa que ela não é nada. É óbvio que a gente precisa ficar atento a ela. E é por isso que a monitorização é tão importante. Para a gente poder saber se ela vai ser transitória, se o bebê vai se recuperar rápido. A única questão nisso é que a gente sabe que o resultado final ele vai ser, quando eles fazem teste cognitivo no bebê, os testes de nascimento, né? Ele não vai ser pior de um bebê que passou por um período dessa bradicardia tão transitória, porque é uma bradicardia leve, ela não é uma bradicardia que vai diminuir o fluxo no corpo sanguíneo no corpo do bebê. E sobre isso, eu queria E só comentar um bradicardias negócio. leves são naturais durante o trabalho de parto, com ou Exato. sem anestesia. Durante algumas Exatamente. contrações, durante o período expulsivo, existe uma diminuição de fluxo É. sanguíneo para o bebê. Então, existe, e o bebê está pronto para se adaptar a isso, né? Então, o parto é um momento também, você vai causar um desconforto para o bebê. Assim, é um É. momento de que o bebê passa por isso, né? Assim, É. passa por essas, né? Exatamente, Emerson. Foi ótimo você comentar isso. É uma bradicardia que ela só vai acontecer fora da contração, né? Porque Uhum. ela veio de outra fonte, né? E só para comentar uma coisa muito importante que a gente vê, isso tem a ver com a diminuição da quantidade de adrenalina. Então, a gente vê isso com muita frequência quando a gente tem que fazer analgesia em pessoas que estão com uma dor excruciante. Sabe aquela história que a gente conversou de que horas é a hora boa de começar a analgesia ou não? Quanto mais dor a pessoa sente, mais o alívio da dor vai diminuir a quantidade de adrenalina circulante. Então, existe um ponto a partir do qual a analgesia, obviamente, vai ser feita, mas ela meio que já passou do ponto, sabe? Assim, Uhum, eu acho uhum. que eu vejo muitas vezes as mulheres ficam esperando, esperando, aí chega no limite. Você vê que a pessoa já está no limite, mas ela espera mais um pouco, e aí passa mais o limite, até que ela já está enlouquecida, e aí essa hora ela solicita analgesia. Isso é um péssimo negócio, porque primeiro que você vai passar por um período, né, sentindo muita dor, sem nenhuma necessidade. E segundo, que vai partir um momento que a pessoa está exaurida e morrendo de dor para uma situação sem dor. Então, ficar segurando para receber analgesia é uma coisa que não vale a pena, não vai fazer a menor diferença no final. Eu acho que o ponto certo para você solicitar é aquele que eu contei, é quando perdeu a graça, sabe? Mas lembra que quando a analgesia ela é solicitada, precisa preparar o material, precisa fazer a técnica, depois que você injeta o remédio, 10 minutos para fazer efeito. Então não é uma coisa mágica, demora pelo menos uns 40 minutos. Se você passa do momento, se você passa do seu limite, a hora que o alívio da dor vier, você já está muito além do limite que você toleraria. Então, não é uma boa ideia. Ai, que alegria poder falar isso também. Assim, não é uma boa ideia ficar esperando, sabe? Assim, deixa eu segurar mais um pouco, segurar mais um pouco. Às vezes a pessoa não consegue, né, Emerson, nem ficar sentada para a gente fazer a analgesia, de tanta dor que ela está sentindo, né? Uhum. Então, Só que esse time é difícil, né? A gente falar isso para as mulheres, assim, em identificar isso para cada mulher, eu acho que é muito particular, né? Assim, é onde é muito. esse time, né? Mas isso é por isso que é uma coisa da pessoa. A pessoa vai saber que horas que aquele negócio já não tá mais valendo a pena, né? Não é bom. É por isso que não dá para ser outras pessoas nem indicando isso daí. Não, eu acho que agora ela tá com muita dor. Então, a gente tem 13 contraindicações para peridural, que na verdade são contraindicações para peridural, para RAC, em gestante,
gestante, em não gestante. Então, a gente tem essas contraindicações que são absolutas, né? Se a pessoa não quer, não tem peridural, não tem RAC, não tem nenhuma analgesia. A gente tem, alguém até perguntou isso na outra live. Toda vez que a gente tem distúrbios de coagulação, quando o sangue não está coagulando direito, isso é uma contraindicação absoluta. Porque o que acontece? Pertinho dos lugares, na lateral dos lugares onde a gente vai fazer a injeção do remédio, existem vários vasos sanguíneos. Então, e mesmo no caminho, né, até chegar lá, existem vasos sanguíneos. Se a pessoa não tem coagulação adequada, na hora que a gente tira a agulha, aqueles vasinhos vão ficar sangrando e eles podem sangrar lá para dentro do espaço peridural. Eles vão fazer um hematoma e vão comprimir as raízes nervosas. E isso aí pode causar paralisia das pernas. Então, pessoas que não coagulam direito, essas pessoas não podem receber nenhum tipo de analgesia ou de anestesia nas costas. Como é que a gente sabe que alguém não está coagulando direito? Porque senão você vai pensar assim, ai, gente, quando eu corto demora muito para parar de sangrar. Então, eu acho que eu tenho um distúrbio de coagulação. Não, a gente identifica essas doenças graves da coagulação, primeiro, pessoas que usam remédios que fazem o sangue não coagular direito. Esse é o primeiro que é o mais tranquilo. Então, alguém perguntou lá na outra live sobre trombofilia. Trombofilia é uma doença, que é uma condição que faz com que o sangue coagule, de uma maneira geral, mais do que deveria. Então, essa pessoa, para evitar de ter trombose, ela precisa receber remédios anticoagulantes durante a gravidez. Então, pessoas que estão recebendo remédios anticoagulantes durante a gravidez, a gente precisa esperar um tempo até entre a última dose desse remédio e a anestesia para poder fazer. Senão, essas pessoas não podem receber a analgesia peridural. As doenças de coagulação que são graves, elas causam problemas de coagulação que são muito aparentes no dia a dia. Então, pessoas que têm doenças de coagulação, e essas doenças elas são mais raras, sabe? São aquelas pessoas que aparecem com vários hematomas que não tem nenhuma explicação, ou aparecem com aquelas pintinhas vermelhas, iguais aquelas pintinhas da dengue, que é um sinal de que a pessoa tem diminuição da função ou do número de plaquetas. Então é até legal esse serviço de utilidade pública, de novo, né? Se você tem hematomas sem explicação frequentes, ou se você tem manchinhas vermelhas na pele sem explicação, é necessário procurar um médico para poder descobrir se não tem um distúrbio de coagulação acontecendo. Então, esses são os principais sinais que a gente tem. Se você se corta e demora mais tempo para coagular, isso não significa que você tem um distúrbio de coagulação. Mas a questão é o seguinte, tem mulheres aqui que têm trombofilia, que estão fazendo uso de anticoagulante, e estão assim, então não posso ter parto normal, não posso tomar anestesia para cesariana? Pode. Né? Fala um pouquinho desse tempo assim da última dose do anticoagulante até você estar liberado como anestesista para fazer uma anestesia de parto ou para cesariana. E que existem em determinadas condições medicações que podem ser utilizadas para reverter ou para combater. Fala bem rapidamente sobre isso. Joia. Então, para trombofilia é necessário usar algum tipo de anticoagulante. E esses anticoagulantes, eles têm um tempo de ação que não é muito longo. Então, a gente conhece qual que é o tempo de ação desses anticoagulantes. Então, o que a gente pode fazer normalmente são 12 horas, depende do tipo de anticoagulante, né, Emerson? Então, eu vou generalizar como 12 horas, mas vai depender do tipo que a pessoa está usando. Então, se a pessoa tomar o anticoagulante e não tiver passado 12 horas desse momento, ela não pode receber a peridural e a raquianestesia. Então, pessoas que usam esses anticoagulantes, normalmente esse parto ele vai ser um pouco mais planejado. Às vezes, esse é um parto que vai ser induzido, por exemplo, né? Porque aí a gente consegue saber, porque não é só uma questão da coagulação das costas, é uma questão da coagulação só um parênteses, geral, né? eu não vou resistir não perguntar isso para você. No Brasil, é tema para outra live, mas no Brasil, a mulher que tem trombofilia, ela faz cesariana no Brasil. A mulher tem risco maior de ter trombose e ela faz cesariana no Brasil. Como é que é no Canadá? Quando a mulher tem trombofilia, ela vai para o hospital no Canadá e faz cesariana, ou ela vai para o hospital, troca a medicação, induz o parto? As trombofilias graves eu estou falando, né? Não estou nem falando dessas trombofilias leves, não.
Trombofilia não é uma indicação de cesariana, é uma indicação de você planejar as coisas melhor, né? Até porque a cesariana, por ser uma cirurgia, ela tem maior chance de trombose no pós-operatório. Então, alguém que tem trombofilia, é desejável que essa pessoa tenha um parto normal ao invés de ter uma cesariana. Então, o que acontece é quando a pessoa tem trombofilia e ela usa altas doses desses remédios, é tudo planejado. Então, assim, o remédio é substituído por um outro que tem uma ação mais curta e o parto é induzido, né? Isso. Aí você vai ter... E nas condições que o parto acontece de forma É, inesperada, a gente tem algumas dicas para as mulheres, né? Que quase sempre, a partir do momento que a mulher inicia algum sinal de contrações, ou a bolsa sim, rompeu, ou já está tendo contrações numa fase inicial do parto, ela não vai tomar aquela dose do prevista ali, remédio. e aí É, vai entrar em contato com o obstetra, a gente vai planejar isso, então é. faz essa suspensão, assim, eu estou tendo contração aqui, minha bolsa já rompeu, eu estou em casa, não fui me maternidade, vou tomar meu remédio. Não, Não, entendeu? Então, é. só para que É vocês isso, é entendam isso. isso. Né? Essa é uma paciente. E eu acho que muita gente está se perguntando assim: e se eu entrar em trabalho de parto, o que acontece, né? Porque eu imagino que tem muita gente que está pensando: eu acabei de tomar a injeção, entrei em trabalho de parto, estou indo para a maternidade. O que faz, né? Só comentar duas coisas sobre isso. Essa pessoa não pode receber analgesia peridural, pelas razões que a gente já conversou. Então, a gente tem uma técnica alternativa à analgesia peridural, que é um remédio venoso. Eu já conversei lá no começo da live que remédios venosos têm problema porque eles vão atravessar a placenta e chegar no bebê. Mas a gente tem um remédio venoso que ele dura 3 minutos no corpo da mãe e ele dura menos tempo ainda no corpo do bebê. Então, esse é um remédio que vai atravessar a placenta, vai chegar no bebê, mas a partir do momento que esse remédio para de ser feito, em 3 minutos ele é eliminado completamente do corpo da mãe e do bebê. Então, para essas pessoas que não podem receber uma peridural, existe essa alternativa. Qual que é o problema desse remédio? Esse remédio tem um problema porque, com uma peridural, você pode fazer uma dor. Vou pensar numa escala assim de dor de 0 a 10. Você faz uma dor que está nota 10 virar nota 0, ou nota 1, nota 2. Com esse remédio, você faz uma dor que está nota 10 virar nota 6, nota 7. Então, você não consegue ter um alívio completo da dor. Mas só para explicar essa questão, assim, então, se você não pode, por alguma razão, receber uma peridural, existe uma alternativa que já foi muito estudada, inclusive meu mestrado foi sobre esse remédio, e ele é um remédio seguro. A gente pode utilizar durante o trabalho de parto. Mas a melhor coisa, né, Emerson, é planejar as coisas, né? Assim, é ter um certo planejamento para evitar. E, obviamente, nessa pessoa, a gente precisa fazer uma reserva de sangue, se precisar de transfusão, né? Então, é só para falar isso, porque se alguém tiver nessa situação, para não se assustar. Porque se a pessoa toma um remédio anticoagulante e vai ter um parto, a gente tem que ter um sangue reservado, já preparado, porque vai que precisa. Esse sangue já está lá para ser hemotransfundido. Eu queria que você falasse para quem está assistindo a gente, para falar para quem está assistindo a gente, o seguinte: a imagem que nós temos da mulher com anestesia epidural, no filme, na novela, é sempre a mulher muito deitada, muito acamada e muito monitorizada, né? Uhum. Em países desenvolvidos é comum também a mulher com anestesia e com a monitorização mais rigorosa, né? Uhum, uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para essa paciente, para essa mulher que está nos assistindo e que quer um parto mais ativo, um parto mais onde ela tenha um pouco mais de liberdade, mobilidade. Hoje em Uhum, dia já existe doses de anestesia peridural, né? O walking peridural, a peridural para andar, né? Fala um uhum. pouquinho disso aí. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas doses mais baixas, Uhum, muito e a possibilidade da mulher se movimentar, uhum, uhum. caminhar. Então, esse tipo de analgesia que a gente está conversando aqui o tempo todo, né, que é a analgesia recomendada, ela é até chamada de
walking epidural, que é a peridural que você pode andar, né? Então, hoje, a peridural, ela permite mobilidade no parto. Então, depois de 30 minutos, que é aquele tempo, né, em que a pressão pode diminuir, depois desse tempo, a gente não tem mais uma restrição, a pessoa pode levantar, pode andar, pode agachar, pode ficar na bola, pode usar... Enfim, ela pode ter completa mobilidade. A única coisa que a gente sabe que não é recomendável é entrar na banheira, porque vai estar com um catéter nas costas e esse catéter, se você entra na banheira, a água vai contaminar o catéter, aquele negócio está lá dentro da coluna, pode acabar fazendo uma infecção lá dentro da coluna. Então, essa é a restrição. Então, esse tipo de analgesia, ele foi desenvolvido para poder permitir mobilidade, né? Assim, ele acabou atendendo a outra questão, porque quando você tem mobilidade, você não atrapalha o trabalho de parto. Agora é engraçado o seguinte, que essa questão da mobilidade é uma questão muito individual, né, Emerson? Uhum. Existe eu acho que isso aí essa é uma questão para um outro momento de discussão, mas mobilidade não é requerida para o parto. Então, eu entendo, Lena vai brigar comigo, né? Mas a gente sabe que a mobilidade ela tem que ser um desejo da pessoa, né? Eu vi inúmeros partos lá em que a pessoa deitou e ela ficou deitada lá durante horas até a hora do parto. Então, a gente sabe, né, pelos trabalhos científicos, que não é necessário andar para você, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas é claro que se a pessoa desejar, é muito bem-vindo. E tem, né, de novo, a questão do respeito à vontade, né? E tem alguns estudos até que mostram a diminuição do tempo do É, trabalho de parto. Um parto mais passivo, uma é, mulher mais deitada e uma mulher que é. se movimenta, que tem liberdade de caminhar, Aham. encurtando a duração do trabalho de parto pela ação da gravidade, pela É, ação do mas a gente movimento. não tem evidências suficientes ainda, né, Emerson, para poder jurar que é assim. Mas existem trabalhos que mostram isso. Então, a gente, a peridural atualmente, ela permite ela precisa permitir, né? Porque a partir do momento que uma pessoa levanta e anda, significa que ela não tem bloqueio da musculatura. Então, significa que aquela analgesia não vai interferir, né? Como as analgesias de épocas passadas interferiam, né? Então, é só para poder lembrar isso também, né, Emerson? Assim, de novo, é o desejo da pessoa. Se a pessoa quiser ficar deitada o tempo todo, ela vai É, ficar deitada o tempo todo, é, né? o que é importante deixar claro para as pessoas que quando, né, um, 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 a reflexão em relação à deambulação, a andar, a caminhar, a se movimentar, ela vem contrapondo um sistema que obrigava a mulher a ficar deitada o tempo inteiro, entendeu? Exato, Assim, exato, então, não existe deitada obrigada o tempo inteiro. E também não existe ficar em pé, fazendo exato. movimento o tempo inteiro. Gente, vocês estão conseguindo entender assim, onde vai o conceito de humanização, de respeito à autonomia e tal? O que acontece é que a mulher não tem direito a se movimentar. O hospital, e eu não estou falando aqui de hospital público, não, gente. Eu tenho um hospital perto da minha casa o espaço que a mulher tem para ficar em trabalho de parto é super pequeno, é um hospital particular. Né? Então, as estruturas hospitalares, ambiente hospitalar precisa de uma reformulação para que a mulher tenha liberdade. Então, a mulher, durante muitos anos, foi orientada a ficar deitada, quieta na cama, quase que obrigada a ficar deitada durante todo o trabalho de parto. Então, obviamente, a gente vem e contrapõe um pouco isso. Não, a mulher tem direito à liberdade, a se movimentar, só que também não é obrigação, entendeu? Assim, é a mulher se sentir bem, deita um pouco, descansa um pouco, senta um pouco, caminha, faz movimentos, deita de novo, descansa, recebe uma massagem, toma um banho, usa uma banheira. É isso, né? É Assim, isso. todas essas possibilidades, né? Assim, se você está com desconforto físico e você tem que ficar deitada, a probabilidade daquele desconforto te incomodar um pouco mais do que quando você se movimenta e tenta achar uma posição mais confortável, né? Então, essa liberdade é muito importante, né?
É exatamente, é de novo a mesma questão, é o que a pessoa quer fazer, né? Assim, é respeitar o que ela quer fazer. Alguém perguntou se no Canadá tinha, né, tinha parto sem analgesia, né? Eu tinha contado isso, e lá no Canadá a gente tinha parto sem analgesia, a gente tinha partos com parteiras, né? Tinha parto com a parteira lá, ela é o equivalente. Na verdade, todo quarto tem uma enfermeira obstetra acompanhando a paciente, e Ah, tinha como é que é? um. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Todo Todo quarto, quarto, toda toda suíte paciente de tinha parto. toda suíte de parto. O parto é na suíte de parto, e nessa suíte tem uma enfermeira obstetra que faz quem faz o acompanhamento dessa paciente a maior parte do tempo é a enfermeira obstetra. No momento do parto, a equipe se reúne, né, para o parto, a família fica dentro do quarto, se quiser, né? O parto é dentro desse quarto, mas existe um quarto, existiam 2 ou 3 quartos com banheira, então, para as pacientes que queriam partos naturais, né? Com banheira, existiam as parteiras, existia uma associação das parteiras que usavam o hospital, né? Como o local do parto, então existia sim, né? É. É, algumas. Existia possibilidades, a mulher pode escolher, Existe. né? Ou seja, É, se ela quer ter um parto natural, ela tem e vai estar bem cuidada e vai ter estrutura para isso. Se ela quer um sim, parto com anestesia peridural, ela vai sim, ter, sim, entendeu? Você acabou de sim, escrever uma cena super humanizada, né? Uma suíte de parto, a presença da sim. família, a mulher como protagonista fazendo as suas próprias escolhas. É isso, gente. É É. isso que a gente está falando. É. E É a isso outra que a gente está coisa falando. muito diferente, né, Emerson, era muito engraçado, assim, quando alguma coisa acontecia e precisava ser feita uma cesariana, era muito interessante, assim, tinha famílias que acendiam vela, começavam a fazer oração, eu vi muitas pessoas ajoelhando no corredor da entrada do centro cirúrgico porque alguém precisou fazer uma cesariana. É até o outro oposto, né? É Assim, você outra fala, não, coisa. gente, calma, é só uma cesariana. Aqui no Brasil, eu já vi vó ajoelhada no corredor, mas é porque a filha estava tendo um parto, Um a parto filha estava vaginal. tendo um parto normal e estava gritando, entendeu? Estava com É dor. isso mesmo. Lá é exatamente o extremo oposto. Assim, a O cesariana era extremo. uma sentença assim, de que alguma coisa ia dar muito errado, né? Assim, então tinha alguma coisa muito errada com a cesariana. Ai, que ótimo. Então, ó, eu tinha explicado a questão do catéter, né? A gente faz a primeira dose e a gente coloca lá o catéter porque a gente provavelmente vai precisar de outras doses, porque essa primeira dose dura 2 horas. Aí existem várias maneiras de manter a analgesia funcionando. A maneira que é muito usada aqui no Brasil é uma maneira assim: se a pessoa, quando o efeito da analgesia começa a passar, a pessoa volta a sentir dor, a gente vai lá pelo catéter e faz uma nova dose. Então aí a gente faz as doses de acordo com a vontade né, com a dor que a paciente tem. Esse jeito, ele já é um jeito que é mais ultrapassado, né? Assim, porque o que a gente sabe atualmente? Atualmente a gente sabe que quando a dor volta, se a dor volta, você tem mais dificuldade para aliviar a dor depois. Então, a gente tem fibra, no nosso corpo, quando uma dor passa por um determinado caminho, aquele caminho fica aberto. Acho que a maneira visual de entender isso é essa. Então, se você sente uma dor uma vez, aquele caminho fica aberto, e se a dor continua, aquele caminho fica cada vez mais fácil de ser percorrido. Então, uma vez que você bloqueia uma determinada dor, o ideal é você não deixar essa dor voltar, porque se ela volta, você tem mais dificuldade de fazer essa dor passar. E mais dificuldade significa usar mais anestesia. Então, atualmente, como é que é feito a analgesia lá? Hoje em dia, lá, a paciente tem o catéter, e esse catéter está conectado num aparelhinho, numa bomba. Uma bomba de infusão. A cada 45 minutos, independente de estar ou não sentindo alguma coisa, esse aparelho injeta uma dose super diluída do remédio. O que isso significa? Que essa pessoa, uma vez que ela recebeu a primeira dose, ela não vai mais sentir dor, porque ela vai ficar recebendo doses subsequentes. E lá, não tem esse negócio de 6 horas de trabalho de parto, até tem, né? Mas lá, às vezes, tinha trabalho de parto de 12, 16, 18, 24, 30 horas, né?
Então, as pacientes, e tinha pacientes, lá existia muito uma coisa que o Instituto começou a fazer, né? Foi meio que uma coisa pioneira, né? Lá existem duas maneiras de você induzir o parto. Você pode induzir o parto com o remédio e você pode induzir o parto usando um balãozinho dentro do útero. Depois eu vou deixar você falar isso até numa outra live, porque isso daí é um assunto à parte. Esse balãozinho, quando você coloca esse balãozinho, às vezes dói um pouco. Então, vou contar que tinha pacientes lá que recebiam a analgesia antes de começar o trabalho de parto, só para poder não sentir a dor do balãozinho. E essas induções, às vezes, elas demoram muitas horas, né? Então, se você for pensar de 45 em 45 minutos, alguém que ficou 24 horas em trabalho de parto, faz as contas aí de quantas doses essa pessoa recebeu, né? Então, não existe um limite de doses. Isso é uma outra coisa que a gente precisa muito mudar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem uma história assim, você faz uma dose, aí a pessoa sente aquele alívio. Aí, daí a 2 horas, ela vai voltar. Aí, normalmente, fala assim, não, pera um pouquinho, pera mais um pouquinho, voltou. Aí a pessoa volta a sentir a dor, fala, não, mais um pouquinho. Aí passa mais 1 hora e agora vamos fazer uma nova dose. Isso é uma coisa, um péssimo negócio, assim. A dor, uma vez que ela é aliviada, para a gente manter um bom controle, a gente não tem que deixar ela voltar. Então, o ideal é a hora que a paciente começa a perceber que a contração está começando, que a dor da contração está começando a voltar, porque a contração, normalmente, a paciente não perde a sensação. Ela sente a barriga ficando durinha. Mas assim que ela sente que a dor está começando a voltar, essa é a hora de fazer uma nova dose. E a gente pode usar quantas doses forem necessárias. Usando dessa forma, né, que a gente conversou, quantas doses forem necessárias. Isso não vai intoxicar a gestante, não vai intoxicar o bebê, não vai atrapalhar o trabalho de parto. Uma boa analgesia é aquela que começa na hora certa e é aquela que não deixa a pessoa sentir mais dor. Essa é uma analgesia adequada. Fazer Perfeito, analgesia para o Instituto é perfeito. uma delícia, porque a conversa, né, com os profissionais do Instituto é muito tranquila, eles já sabem dessas coisas. Mas muitas vezes a gente tem que convencer as pessoas assim, não, deixa eu fazer mais uma dose, né? Como se fazer mais uma dose fosse uma coisa danosa. Não É, mesmo, né? Não mesmo. é. Eliane, eu fico muito feliz de ouvir você. Eu queria agradecer muito você participar com a gente. Eu acho que cabe mais algumas lives com você nos próximos meses, tá? Eu vou pedir você uma mensagem final, mas eu queria refletir algumas coisas com as pessoas que estão assistindo a gente, vão assistir, né? Pô, a gente está falando aqui com uma anestesista com experiência internacional, que ama anestesia obstétrica, né? Então, que tem um olhar de muito respeito, de muito estudo em relação à anestesia obstétrica, mas, infelizmente, a gente vive num país onde o modelo estabelecido não é um modelo que nos dá uma tranquilidade como obstetra e às vezes, as próprias mulheres que buscam uma experiência mais positiva e saudável do parto, com receio da influência da anestesia no andamento do parto. Então, quem trabalha com parto no Brasil tem essa percepção, assim. Então, as nossas gestantes, elas estão um pouco contaminadas pela nossa percepção, sim, porque o que a gente vive não é o que você descreveu aqui, entendeu? Assim, não estou fazendo uma crítica aos colegas, eu estou dizendo que nós estamos passando por uma transformação. Nós, cuidadores de nascimentos no Brasil, né? Então, isso é muito importante. As pessoas não têm, a tecnologia não está disponível para todo mundo e essa delicadeza de doses que interferem de forma muito positiva no parto e não negativa, isso não está assim ao alcance de todo mundo, mas nós temos que buscar esses avanços, né? Para mim, eu vejo claramente uma mudança muito grande. Eu assisto parto numa ótica mais respeitosa e humanizada há mais de 10 anos, e eu estou muito feliz de ver os anestesistas
de uma nova geração já chegando com uma cabeça mais antenada e até com uma prática, né? Assim, uma prática mais elaborada. A partir do momento que a mulher brasileira começa a viver mais partos, todos os cuidadores vão se desenvolvendo, né? Uhum, Eu estou vendo isso, a pediatria, os plantões de pediatria de sala de parto das maternidades de Belo Horizonte privadas evoluíram em 10 anos. São uhum, pediatras mais respeitosos com o recém-nascido, com o bebê, com a família, com a hora de ouro. Eu estou vendo isso acontecer, está muito claro para mim. E anestesia também. Anestesia também. Então, você tem um papel de multiplicadora muito importante, assim, de formadora de um novo olhar sobre o nascimento. A sua experiência que vem lá do Canadá, poxa, ela inspira a gente, mas a gente tem que tomar cuidado de não trazer um olhar de uma cultura para dentro da cultura brasileira e, às vezes, fazer uma adaptação uhum, ruim dela, né? uhum, Então, uhum. assim, eu estou pedindo aqui, clamando que a gente participe dessa transformação, né? Nós somos vetores de transformação. Sim. As mulheres, os anestesistas, os formadores, os estudantes de medicina, os médicos, toda a sociedade, né? Porque a gente vive num Uhum, país onde a mulher não tem direito. Ponto. 70% das mulheres têm bebê em hospitais públicos e não tem direito à anestesia. Isso é um crime para mim. Isso é uma violência, entendeu? E, além disso, a mulher não tem mestre natural de alívio da dor. Né? uhum, Eu não ofereço mestre natural de alívio da dor, mas também não ofereço anestesia. Né? uhum, Então, a gente precisa de evoluir nesse sentido, né? Todos uhum. nós. E a gente entende o olhar que a nossa gestante tem quando ela tem um pouco de preocupação em relação a isso. Eu acho que essa live desmistificou muita coisa. As mulheres são capazes de terem seus bebês de forma natural, autônoma, feliz, uma experiência positiva daquelas sensações e daquela dor. Ela não é uma dor maligna de uma doença, ela Uhum, é uma dor de amor, é uma dor para trazer uma vida. Então tem toda uma conexão ali que é positiva para a mulher. Essa dor constrói uma nova mulher. Essa dor faz parte dessa transformação, é um rito de passagem. A gente acredita nisso. Agora, a dor excessiva, a dor lancinante, a dor que leva a desequilíbrio do metabolismo, tanto ou da oxigenação dela e do bebê, a dor que vai deixar marcas negativas de tristeza, de desamparo ou de falta de cuidado, essa dor ela precisa de ser cuidada de forma medicamentosa e ter uhum, isso à disposição no mundo moderno, isso é maravilhoso, né? Então, uhum. a gente tem que evoluir nesse sentido, né? É isso aí. Bom, eu acho que essa live é uma. Eu fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade. Eu acho que é assim que a gente começa a construir. Todos vocês que estão aqui assistindo vão ser multiplicadores de informação também, né? É a informação que vai fazer as coisas mudarem. A gente vai aos pouquinhos, mas a gente já melhorou muito e temos condições de melhorar muito mais. E a gente tem que ir em frente, é isso. A gente não pode perder a esperança de que é possível mudar as coisas, né? E aos poucos as coisas estão sendo mudadas. Essa live é muito importante nesse sentido. Muito obrigada de Exato. novo, Emerson, pela oportunidade de estar aqui. Isso, perfeito. Eu acho que nós estamos vivendo o início de uma transformação que vai acontecer nas próximas décadas. A gente viveu os primeiros 10 anos, na minha opinião, e agora nós vamos viver mais aí alguns anos de grande evolução, de mais direito para as mulheres, de mais autonomia, de um sistema de saúde mais organizado, onde desejar uma cesariana sem necessidade vai ser uma escolha assim. Para que eu vou fazer uma cirurgia assim sem necessidade se eu tenho a opção de viver uma experiência saudável, fortalecedora, né? Com todos os recursos à minha disposição, né? Com autonomia para escolher como eu quero viver. Poxa, o parto é maravilhoso, né? Para se viver.